Eu estava assistindo ontem uma entrevista do Christopher Lee. Christopher Lee é um ator que interpretou no cinema o Saruman na saga O Senhor dos Anéis. Grande ator. E o repórter pergunta para ele qual foi o filme da história dele que mais o marcou. E aí ele fala que foi o Drácula de 1958. E eu achei interessante porque essa questão do personagem Drácula, eu fiquei muito curioso com esse tema. E eu resolvi fazer o episódio de hoje sobre o Conde Drácula. Então nós vamos saber se ele realmente existiu, se essa história é real. Então tá curioso, quer saber? Então vem comigo! Quem nunca brincou de vampiro? Quem nunca pulou o carnaval fantasiado de Drácula? Quantas donzelas não ficaram sem fôlego vendo os morceguinhos da saga Crepúsculo? Pois é, e tudo isso é graças a ele, o Conde Drácula. Drácula é o personagem fictício que dá título ao livro de Bram Stoker, escrito em 1897. O personagem é a mais famosa lenda já criada por um romancista na história. Ao lado de Frankenstein e lobisomem, podemos considerar o Conde Drácula o mais importante símbolo das histórias clássicas de terror. E pode acreditar, pois o Conde Drácula das histórias de terror existiu de verdade. Bram Stoker era um escritor à frente do seu tempo e buscava um personagem bem original para criar uma história convincente. Oh meu Deus, isso é a participação da Vanessa. E ele encontrou inspiração num conjunto de histórias sobre o príncipe governante da antiga Valáquia. Hã? Valáquia? Isso mesmo, e hoje é a atual Romênia. Seu nome era Vlad III e ele nasceu em 1431 na Transilvânia. Vlad também era chamado de Dracúlia, que significa filho do dragão. Mas seu apelido mais famoso era Vlad, o Empalador. Apelido que teve origem em seu desejo mórbido de matar seus inimigos através do empalamento. Esqueci. Filho de Vlad, deu branco. Plínio, põe qualquer coisa aí, só até eu lembrar. Pensa no seguinte, um sujeito que se acha muito esperto, mas é um jegue, empina mais do que o dragão da independência. Ah, lembrei. Filho de Vlad II, que era um homem ríspido e truculento, desde muito cedo o pequeno Vlad III foi exposto a um ambiente de muita severidade e hostilidade. Ele cresceu vendo seu pai cercado pela violência dos campos de batalha e cultivando a guerra em nome do poder. A narrativa da época conta que desde muito cedo Vlad tinha um certo prazer pela crueldade. Ainda na infância, seu passatempo predileto era capturar ratos e pássaros, que ele torturava e mutilava. Alguns eram decapitados ou esfolados. Em 1447, seu pai, Vlad II, morreu vítima de uma emboscada executada por húngaros. E seu irmão mais velho, Mirceia, foi cegado com ferro em brasa e depois enterrado vivo. Nó, credo. E logo depois disso ele assumiu como governante. Como príncipe da Valáquia, governou de maneira turbulenta e com várias interrupções no período de 1448 a 1476. Opa, para tudo, para tudo, para tudo. Você achou que hoje não ia ter novidade no canal, mas tem sim. Pra falar a verdade, eu tô cansado dessa tarja preta aqui e dessa maldita aqui. Então, quer ver um truque bem legal? Olha aqui, ó. Pô, bacana, hein? Olha o truque. Pô, legal. Agora tá envelopado, tá bonito. Manda ver, over, pode continuar. Vlad se tornou uma lenda sanguinária. A crueldade dominou sua vida e sua impiedosa personalidade foi direcionada principalmente contra os turcos muçulmanos. Vlad adorava matar usando a técnica do empalamento, que consistia em inserir uma estaca pelo ânus ou pela vagina até que o torturado morresse.
Quando a estaca era introduzida, as vísceras das vítimas eram atravessadas. Depois eram deixados para morrer sentindo dores terríveis. Algumas vítimas demoravam até 3 dias para morrer. Seu Vlad, aonde que eu guardo essa estaca? Guarda ela no seu... Milhões de pessoas assistindo lá. Não, eu jamais disse isso. E no seu tom você foi extremamente deselegante. Um relato histórico da época conta que vários soldados turcos que estavam invadindo a Valáquia voltaram para trás horrorizados quando se depararam com milhares de corpos de outros soldados espetados em estacas ao longo da margem dos rios. Vlad tinha um prazer doentio em comer na frente de suas vítimas. Ele fazia um verdadeiro banquete olhando seus inimigos empalados, enquanto ouvia seus gritos e gemidos de agonia. E foi exatamente a sua obsessão em beber o sangue de suas vítimas enquanto comia que lhe rendeu a lenda de que o príncipe na verdade era um demônio. Inclusive, se você não sabe, Dracúlia no romeno atual significa demônio. Ao mesmo tempo que Vlad se tornou famoso pelo seu sadismo, e muitas vezes chamado de louco, também era venerado e respeitado como um grande guerreiro. Ele é lembrado até hoje na Romênia e na Moldávia como um grande herói cristão que lutou contra o expansionismo islâmico na Europa. Até hoje, Vlad é homenageado em canções populares e lendas camponesas, principalmente nos vilarejos que cercam as montanhas onde ficava o castelo de Bran, onde ele viveu. Dracúlia foi morto em batalha perto da cidade de Bucareste em 1476. Algumas fontes indicam que Vlad foi assassinado pelos próprios companheiros de exército valaquianos desleais. Já outras fontes dizem que Vlad caiu em batalha contra os turcos, porém rodeado por seus leais cavaleiros de guerra. O corpo de Dracúlia foi decapitado pelos turcos e sua cabeça enviada a Constantinopla. Chegando lá, o sultão a colocou fincada em uma estaca em praça pública, para que todos recebessem o recado. Conde Drácula, Vlad, o Empalador, estava definitivamente morto. Então eu te pergunto, você ainda tem alguma dúvida de que Vlad, o Empalador, era o verdadeiro Conde Drácula? A sua resposta é eu não sei, mas para Bram Stoker, com certeza esse era o modelo ideal para criar o seu personagem, que daria título ao seu livro Drácula. Veja aí um resumo de como era Vlad, o rei da Valáquia. Um homem que tinha prazer em matar seus inimigos e depois beber o sangue deles. Nascido na Transilvânia, era cruel e sanguinário, porém apaixonado por sua fé católica. Admirado por seu povo como um grande guerreiro e temido por seus inimigos. Agora dá uma conferida no Vlad depois que o Bram Stoker construiu o seu personagem, o Drácula. Um vampiro que precisa de sangue humano para se alimentar. Um cristão fervoroso, mas que em um determinado momento tem a sua fé abalada e o mal lhe consome. Um ser imortal, conde da Transilvânia, que dorme de dia e acorda de noite. Além da estaca, que não era para empalar, mas a única ferramenta que poderia lhe matar. Agora você já sabe a resposta. Vlad III, o verdadeiro Conde Drácula. Então é isso aí, galera. Use o seu poder de vampiro e dê um joinha imortal nesse episódio. Se você não conferiu nossos episódios anteriores, dá uma clicada nesses quadradinhos aqui que você vai poder conferir. Espero que vocês tenham gostado e nos vemos no próximo. Valeu! Corta aí. Eu decorei o roteiro, mas eu tô esquecendo, cara. Esqueci. Deu branco. O que eu falei mesmo? Esqueci. Deu branco. Nossa, deu branco de novo. Cara, deu branco de novo. Deu branco. Deu branco.